Existe um rio de ouro que nunca seca. Enquanto milhões entram em pânico observando suas contas bancárias diminuírem, há pessoas que parecem imunes às crises. Não porque sejam mais inteligentes, não porque tenham mais sorte, mas porque descobriram um princípio tão antigo quanto poderoso que Florence Scovel Shinn ensinou há quase um século. E hoje, você vai descobrir exatamente como ativar esse princípio na sua vida, mesmo que sua situação financeira pareça impossível neste momento. Fique até o final, porque vou revelar a técnica exata que transforma a escassez em abundância, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Imagine um jardim, 2 jardins, na verdade, ambos sob o mesmo sol escaldante, a mesma seca implacável. Um murcha, as plantas definham, a terra racha. O outro floresce, verde e vibrante, frutos abundantes. A diferença? As raízes. Um jardim tem raízes superficiais, dependentes apenas da chuva que pode ou não vir. O outro tem raízes profundas, conectadas a um lençol freático que nunca seca, uma fonte que alimenta independentemente das condições externas. Sua situação financeira é exatamente assim. A maioria das pessoas vive com raízes superficiais, dependentes do emprego, da economia, do governo, de fatores externos. Quando vem a crise, murcham imediatamente. Mas existe uma fonte infinita de provisão a qual você pode conectar suas raízes agora mesmo. E quando você faz isso, a crise ao seu redor se torna irrelevante. Florence Scovel Shinn viveu e ensinou durante alguns dos períodos mais turbulentos da história americana. A Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, tempos em que bancos quebravam da noite para o dia, fortunas evaporavam, o desespero era a norma. E ainda assim, ela ensinava algo radical. Ela dizia que a crise é uma ilusão da mente de massa, que existe uma lei espiritual superior às leis econômicas, que o universo é abundante por natureza e que a escassez só existe na consciência limitada. Suas palavras chocavam, seus resultados eram inegáveis. Pessoas que aplicavam seus ensinamentos prosperavam enquanto o mundo desmoronava, não por magia, mas por compreenderem algo fundamental sobre como a realidade realmente funciona. Você já percebeu que as mesmas crises que destroem uns enriquecem outros? A mesma pandemia que faliu milhões de negócios criou novos bilionários. A mesma recessão que deixa famílias na rua torna outros incrivelmente ricos. Por quê? Porque crise não é um evento externo que acontece igualmente para todos. Crise é um estado de consciência. É uma frequência vibratória de medo, contração, escassez. E quando você está sintonizado nessa frequência, você atrai exatamente isso: perda, falta, dificuldade. Mas existe outra frequência, a frequência da abundância, da provisão divina, do fluxo infinito. E Florence Scovel Shinn descobriu exatamente como sintonizar essa frequência. Não importa o caos externo. Deixe-me contar 3 histórias reais de pessoas que aplicaram esse princípio. Histórias que vão te mostrar que isso não é teoria abstrata, mas uma lei tão confiável quanto a gravidade. Margaret tinha 42 anos quando o impensável aconteceu. A empresa onde trabalhou por 17 anos fechou as portas sem aviso. Não havia fundo de garantia. Não havia indenização. Ela tinha 2 filhas na faculdade, um financiamento de casa e $300 na conta. A economia estava em colapso. Não havia empregos. Seus amigos a aconselharam a vender a casa, tirar as meninas da faculdade, aceitar a derrota. Margaret encontrou os ensinamentos de Florence Scovel Shinn por acaso. Ou melhor, por design divino. Ela leu sobre a lei da provisão, sobre como o universo tem canais infinitos de abundância e que quando um canal fecha, outro maior se abre, se você permitir. Ela fez algo que parecia loucura. Em vez de entrar em pânico, ela decretou abundância. Todo dia ela dizia: "Eu ordeno que os canais divinos da provisão se abram agora. O universo é meu fornecedor e ele nunca falha." Suas amigas achavam que ela tinha enlouquecido. Como você pode falar de abundância quando está quebrada? Mas Margaret continuou. Ela visualizava, decretava, agradecia pela provisão que ainda não via. 4 semanas depois, ela recebeu uma ligação. Uma antiga colega havia aberto uma consultoria e queria que Margaret fosse sua sócia. O salário? 3 vezes o que ela ganhava antes. As meninas se formaram. A casa foi quitada. E Margaret hoje ensina outras mulheres que a crise não determina seu destino, sua consciência determina. Thomas era empreendedor. Ele construiu um negócio de eventos durante 10 anos. Casamentos, festas corporativas, convenções. Então veio a pandemia. Da noite para o dia,
todo o evento foi cancelado. 6 meses de reservas evaporaram. Seus funcionários foram embora. Seus fornecedores o abandonaram. Ele tinha dívidas imensas e zero receita. A mídia dizia que o setor de eventos estava morto, que levaria anos para recuperar. Thomas poderia ter acreditado nisso. Poderia ter declarado falência como tantos outros. Mas ele se lembrou de um princípio que Florence ensinava. Não há escassez na substância divina. Existe abundância infinita de oportunidade, de criatividade, de provisão. A forma pode mudar, mas a essência permanece. Thomas fez algo contraintuitivo. Em vez de focar na perda, ele perguntou: que oportunidade essa crise está me apresentando? Ele percebeu que enquanto eventos presenciais morriam, eventos virtuais explodiam. Ele aprendeu tecnologia de streaming, criou experiências digitais imersivas. Em 6 meses, estava faturando mais do que antes, atendendo clientes globalmente. A crise que destruiu seu negócio antigo revelou um negócio muito maior. Mas isso só aconteceu porque ele se recusou a aceitar a narrativa de escassez. Ele sintonizou a frequência de possibilidade infinita. E então temos Sarah. Sarah era professora. Salário modesto, mas suficiente. Até que uma doença grave a afastou do trabalho. Sem renda, com contas médicas astronômicas, ela entrou em desespero. Sua mente criava cenários catastróficos. Perder o apartamento, ficar na rua, depender de caridade. O medo era tão intenso que ela mal conseguia dormir. Foi quando uma amiga lhe deu um livro de Florence Scovel Shinn. Sarah leu sobre o princípio da não resistência, sobre como o medo e a luta bloqueiam o fluxo, sobre como render-se à inteligência divina abre canais milagrosos. Sarah tomou uma decisão radical. Ela escolheu confiar. Todo dia, mesmo com a conta bancária no vermelho, ela dizia: eu confio na provisão divina. Eu libero todo o medo. Eu permito que o universo me surpreenda. Ela parou de lutar. Parou de tentar controlar. Ela entregou. E então aconteceu. Um processo trabalhista que ela havia movido anos antes e que havia esquecido, foi ganho. A indenização cobriu todas as dívidas médicas e ainda sobrou. Uma editora contatou ela para escrever material didático, trabalho que podia fazer de casa. 6 meses depois, ela ganhava mais trabalhando meio período em casa do que ganhava na escola. A crise que parecia destruição foi, na verdade, um redirecionamento divino. Você entende o padrão nessas 3 histórias? Nenhuma dessas pessoas negou a realidade da crise. Elas não fingiram que os problemas não existiam, mas elas se recusaram a aceitar a crise como autoridade final sobre suas vidas. Elas reconheceram uma autoridade maior, a lei espiritual da provisão infinita. E quando você faz isso, quando você eleva sua consciência acima das circunstâncias, as circunstâncias mudam para se alinhar com sua nova consciência. Não é você tentando forçar a realidade. É você se alinhando com uma realidade superior que sempre existiu, mas estava invisível para você. Agora, sei exatamente o que pode estar passando pela sua cabeça neste momento. Isso é lindo em teoria. Mas e o boleto vencido? E a conta de luz que vai ser cortada? E a geladeira vazia? E o emprego que não aparece? Essas histórias são inspiradoras, mas minha situação é diferente. Minha crise é real, eu entendo. E é exatamente por isso que preciso te mostrar a técnica. Porque sem a técnica específica, isso permanece como filosofia bonita, mas inútil. Florence Scovel Shinn não apenas ensinou princípios. Ela criou um método prático, passo a passo, que qualquer pessoa pode aplicar imediatamente, mesmo na situação mais desesperadora. E é isso que vou te entregar agora. A técnica tem 3 movimentos fundamentais. 3 ações que você pode fazer hoje, agora, que começam imediatamente a mudar sua frequência vibratória de escassez para a abundância. E quando sua frequência muda, sua realidade tem que mudar. Não pode ser diferente. É lei. O primeiro movimento se chama decreto de autoridade. Florence ensinou que suas palavras não são apenas sons vazios. Suas palavras são decretos criativos. Quando você fala com convicção, você está ordenando ao campo quântico, ao universo, à substância invisível de onde tudo emerge. Mas há uma diferença crucial entre afirmação fraca e decreto poderoso. Afirmação fraca soa assim: eu espero ter dinheiro. Eu gostaria de prosperar. Eu quero que as coisas melhorem. Isso é mendicância cósmica. Você está implorando ao universo como se fosse um mendigo implorando a um rei distante. Decreto poderoso é completamente de fé. Soa assim: eu ordeno que os canais de abundância se abram agora. Eu decreto prosperidade infinita fluindo em minha vida.
Eu comando que toda escassez se dissolva diante da luz da verdade. Sente a diferença? Você não está pedindo, você está ordenando. Não como arrogância do ego, mas como autoridade espiritual. Você é filho do Criador. Você tem autoridade sobre as circunstâncias. E quando você fala com essa autoridade, as circunstâncias obedecem. Aqui está exatamente como fazer isso. Todo dia, pela manhã, antes de olhar o celular, antes de pensar nos problemas, você vai fazer seu decreto. Você vai ficar de pé, se possível, coluna ereta. Você vai colocar a mão no coração. E você vai dizer em voz alta, com toda a convicção: eu sou filho da abundância infinita. O universo é meu fornecedor, e ele nunca falha. Eu ordeno que todos os canais de prosperidade se abram agora. Dinheiro, oportunidades e bênçãos fluem para mim de maneiras inesperadas e abundantes. Toda dívida é paga, toda necessidade é suprida, toda falta é preenchida. Eu decreto isso agora, e assim é. Você não está dizendo isso para convencer o universo. O universo já sabe da abundância. Você está dizendo isso para convencer sua própria mente subconsciente, que está programada para a escassez. A cada dia que você faz esse decreto com convicção, você reprograma as camadas profundas da sua consciência, e sua realidade externa tem que se reorganizar. O segundo movimento é visualização específica. Aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas visualizam vagamente. Eu quero mais dinheiro. Eu quero ser rico. Isso não funciona porque é abstrato demais. Florence ensinava que você precisa ser cinematográfico, específico, sensorial. Você precisa ver, sentir, ouvir, tocar a realidade que você está criando. Então vamos fazer isso juntos agora. Feche os olhos por um momento depois que eu explicar. Você vai visualizar sua conta bancária. Veja os números na tela, mas não os números que estão lá agora. Os números que você está decretando. Se você precisa de 5.000 para pagar as contas, veja 5.000 lá. Se você precisa de 20.000, veja 20.000. Não importa quão impossível pareça. Veja os números. Sinta o alívio no seu peito. Sinta a gratidão inundando você. Agora expanda a cena. Veja você pagando as contas com facilidade. Veja você comprando comida sem olhar preço. Veja você ajudando alguém financeiramente. Torne isso tão real que você quase possa tocar. Faça isso por 5 minutos todo dia. E enquanto faz, não diga: eu espero que isso aconteça. Diga: isto já é real no mundo invisível. E agora está se manifestando no visível. Você não está fantasiando. Você está criando. O terceiro movimento é o mais poderoso e o mais contraintuitivo. Chama-se ação oposta. Florence descobriu algo fascinante. Quando você está em escassez e age a partir da escassez, você cria mais escassez. É um ciclo vicioso. Você está sem dinheiro, então você se retrai. Você não investe em nada. Você segura cada centavo com medo. Você não ajuda ninguém. Você se fecha. E quanto mais você faz isso, mais escassez você atrai. A ação oposta significa fazer o que a abundância faria, mesmo antes de ter a abundância física. Se você tem R$5 no bolso e está morrendo de medo, a ação oposta seria dar R$1 para alguém que precisa. Isso parece loucura para a mente lógica. Como eu vou dar se eu mal tenho? Mas você não está dando do seu suprimento limitado. Você está dando do suprimento infinito que está fluindo através de você. E ao dar, você abre o canal. A energia estagnada começa a fluir. O universo vê que você confia nele e responde com mais. Florence chamava isso de prime the pump, escovar a bomba. Você coloca um pouco de água para que muita água saia. Ação oposta também significa agir como se já fosse próspero. Não gastar irresponsavelmente, mas carregar você mesmo com dignidade. Vestir-se bem com o que você tem. Andar com postura de alguém próspero. Falar com confiança. Porque quando você age como próspero, você emite a frequência de prosperidade e atrai prosperidade. Agora, junte os 3 movimentos. Todo dia, você decreta com autoridade. Todo dia, você visualiza especificamente. Todo dia, você age como se a abundância já fosse sua realidade. Faça isso por 30 dias, sem pular um único dia. E eu prometo a você que sua situação vai começar a mudar. Não porque eu estou fazendo promessas vazias, mas porque essa é a lei, Florence provou. Milhares de pessoas provaram, e agora é sua vez de provar. Mas tem algo mais profundo acontecendo aqui que preciso te revelar. Algo que Florence só compartilhava com alunos avançados. A crise financeira que você está vivendo não é realmente sobre dinheiro. Ela nunca foi. Dinheiro é apenas o sintoma. A raiz está em algo muito mais profundo na sua consciência. E se você não curar a raiz,
pode até conseguir algum dinheiro temporariamente, mas a escassez vai voltar de outra forma. Deixe-me explicar. Florence descobriu que a escassez financeira sempre tem raízes emocionais e espirituais específicas. Sempre. Para alguns, é um senso profundo de indignidade, uma crença enterrada, muitas vezes desde a infância, de que você não merece ter coisas boas, que você não é suficientemente bom, inteligente, capaz. E enquanto essa crença subconsciente estiver ativa, toda vez que dinheiro chega, alguma coisa acontece para tirá-lo de você. Você fica doente, o carro quebra, alguém te rouba, você toma decisões sabotadoras. O universo não está te castigando. Sua própria mente subconsciente está manifestando exatamente o que ela acredita que você merece. Para outros, a raiz é medo de responsabilidade. Ter dinheiro significa que você não pode mais ser vítima. Significa que você tem que tomar decisões, ter poder, ser visível. E para alguém que cresceu se sentindo seguro na pequenez, isso é aterrorizante. Então eles inconscientemente rejeitam o dinheiro para permanecerem seguros na limitação. Para outros ainda, é raiva e ressentimento contra pessoas ricas. Se você carrega dentro de você a narrativa de que ricos são maus, exploradores, corruptos, seu subconsciente nunca vai deixar você ser rico, porque isso significaria que você é mau. Você vai sabotar cada oportunidade para permanecer do lado dos bons na sua narrativa moral. Florence ensinava que você precisa fazer arqueologia da sua própria consciência. Você precisa desenterrar essas crenças ocultas e desativá-las. E ela tinha uma técnica específica para isso. Chama-se libertação através do perdão radical. Funciona assim. Você vai pegar um papel e escrever: eu liberto todo o ressentimento contra dinheiro e pessoas prósperas. Eu perdoo meu pai por me fazer sentir indigno. Eu perdoo minha mãe por me ensinar que dinheiro é sujo. Eu perdoo a mim mesmo por acreditar que não mereço abundância. Eu perdoo o universo por permitir que eu sofresse. Seja brutalmente honesto. Escreva todos os ressentimentos, todas as mágoas, toda a raiva relacionada a dinheiro. E então, um por um, declare: eu liberto isso agora. Eu perdoo totalmente. Eu me liberto dessa prisão. Isso não é apenas alívio emocional, é cirurgia espiritual. Você está cortando os fios invisíveis que te prendem à escassez. E quando esses fios são cortados, você finalmente fica livre para prosperar. Existe também o que Florence chamava de palavra divina para a situação. Ela acreditava que para cada crise específica, existe uma verdade espiritual específica, que, quando declarada, dissolve aquela crise instantaneamente. É como ter a chave exata para uma fechadura específica. Se sua crise é desemprego, sua palavra divina poderia ser: o lugar perfeito me conhece e me reclama agora. Eu sou divinamente guiado para a posição que glorifica meus talentos e supre todas as minhas necessidades. Se sua crise é dívida, sua palavra divina seria: toda dívida é um erro na consciência divina, portanto, não tem poder real. Eu decreto que toda obrigação é satisfeita sobrenaturalmente. O dinheiro para pagar tudo já existe e está vindo até mim agora. Se sua crise é falta de clientes, sua palavra divina é: meus clientes perfeitos são magneticamente atraídos para mim agora. O que é meu por direito divino não pode ser negado a mim. Florence instruía seus alunos a repetirem sua palavra divina centenas de vezes ao dia, até que ela saturasse completamente o subconsciente. E então, milagres aconteciam. O emprego aparecia, a dívida era perdoada, os clientes chegavam em avalanche. Mas aqui está a parte crucial que não pode ser ignorada. Tudo isso funciona dentro da lei da correspondência. Como dentro, assim fora. Você não pode estar em guerra interna e esperar paz financeira externa. Você não pode estar em caos emocional e esperar ordem material. Florence era enfática sobre isso. Ela dizia: arrume sua casa interior primeiro, e sua casa exterior se arrumará sozinha. O que isso significa praticamente? Significa que enquanto você está fazendo essas técnicas de prosperidade, você também precisa estar cultivando paz interior, meditação, silêncio, conexão com sua essência. Você precisa estar tratando as pessoas bem, vivendo com integridade, falando verdade, cumprindo promessas, porque toda violação ética, toda mentira, toda traição cria vazamentos energéticos pelos quais sua prosperidade escapa. Não é punição divina, é simplesmente física e espiritual. Você não pode segurar água num balde furado. Conserte os buracos primeiro. E tem mais um princípio que Florence ensinou e que transformou inúmeras vidas. O princípio do não julgamento.
Ela dizia que todo julgamento é um bumerangue. Toda vez que você julga alguém como pobre, como fracassado, como limitado, você está decretando essas qualidades sobre você mesmo. O que você vê nos outros, você fortalece em você. Então, se você quer prosperidade, pare de notar a falta nos outros. Pare de fofocar sobre quem está quebrado. Pare de se sentir superior a quem tem menos. Em vez disso, veja a abundância em todos. Veja o melhor nas pessoas. Celebre o sucesso alheio genuinamente. E ao fazer isso, você está treinando sua consciência para ver abundância em todos os lugares. E o que você vê consistentemente, você se torna. Agora vamos aplicar tudo isso numa estratégia de 30 dias. Um protocolo completo, que se seguido com disciplina, vai revolucionar sua situação financeira. Não importa quão desesperadora ela pareça agora. Dias 1 a 7. Limpeza profunda. Esses primeiros 7 dias são sobre limpar o lixo tóxico da sua consciência. Todo dia você vai escrever por 20 minutos em fluxo contínuo todas as crenças negativas sobre dinheiro que você carrega. Não censure. Deixe sair. Dinheiro não cresce em árvore. Ricos são corruptos. Eu nunca vou conseguir. Minha família sempre foi pobre. Tudo sai no papel. E no final de cada sessão, você rasga o papel ou queima ele, declarando: eu liberto essas mentiras agora. Elas não têm poder sobre mim. Paralelamente, você faz seu decreto de abundância toda manhã, sem falta. Dias 8 a 14. Saturação. Nesses 7 dias, você vai saturar sua mente consciente e subconsciente com verdade espiritual. Você vai ouvir, ler, assistir, absorver apenas conteúdo sobre abundância, prosperidade, manifestação. Nada de notícias sobre crise. Nada de conversa sobre como tudo está ruim. Você está criando um campo vibracional puro. E nesse campo, milagres acontecem. Continue o decreto matinal. Adicione a visualização específica à noite. Dias 15 a 21. Implementação. Agora você começa a agir. Você procura uma oportunidade, por menor que seja, de ganhar dinheiro. Vende algo que não usa. Oferece um serviço. Cria algo. O valor não importa. O que importa é você ativar o fluxo. Dinheiro parado apodrece. Dinheiro em movimento multiplica. E você também faz sua primeira ação oposta. Você dá alguma coisa. Dinheiro, objeto, tempo, energia. Você demonstra ao universo que você confia na provisão. Continue decreto, visualização e adicione ação. Dias 22 a 30. Expansão e gratidão. Esses dias finais são sobre ampliar e consolidar. Você aumenta seus decretos. Você adiciona zeros na sua visualização. Você age com mais confiança. E, crucialmente, você começa um diário de gratidão financeira. Todo dia você escreve 10 coisas pelas quais você é grato financeiramente. Mesmo que seja água na torneira, eletricidade funcionando, um sapato que ainda serve. Gratidão é um ímã de abundância. Quanto mais você agradece pelo que tem, mais você atrai para agradecer. No final desses 30 dias, você não vai mais ser a mesma pessoa que começou. Sua frequência vibratória terá mudado fundamentalmente, e sua realidade externa começará a refletir isso. Talvez seja um trabalho novo, talvez seja um cliente inesperado, talvez seja uma dívida perdoada, talvez seja uma oportunidade que nem existia antes. O universo tem bilhões de canais. Você não precisa saber como virá. Você só precisa saber que virá, porque você está alinhado com a lei. Mas deixe-me ser muito claro sobre algo. Isso não é mágica instantânea. Você não vai dormir pobre e acordar milionário amanhã. Isso respeita o tempo e o espaço. Mas o que acontece é que você entra num fluxo. Você entra numa corrente de providência divina que te leva inevitavelmente para a manifestação plena. Algumas coisas acontecem rápido, outras levam semanas ou meses. Mas o direcionamento está garantido se você permanecer fiel ao processo. Florence contava a história de um homem que estava literalmente na rua, sem teto, sem comida, sem esperança. Ele encontrou um de seus livros num banco de praça. Alguém havia deixado ali. Ele leu. E mesmo sem nada, ele começou a decretar: eu sou filho da abundância infinita. Meu suprimento vem de Deus, não de pessoas. Ele decretava enquanto pedia esmolas. Ele decretava enquanto dormia no frio. Em uma semana, um homem o abordou. Ofereceu a ele um emprego. Em 3 meses, ele tinha apartamento. Em 1 ano, ele tinha seu próprio negócio. Hoje ele ensina essas mesmas leis. A transformação é possível em qualquer nível de crise, mas requer fé absoluta.
Fé não é acreditar sem evidência. Fé é agir apesar da evidência contrária, sabendo que a realidade verdadeira é espiritual, não material. Existe um conceito que Florence ensinava chamado destino inevitável. Ela dizia que toda alma tem bênçãos que são inerentemente suas. Talentos, oportunidades, conexões, provisões que já foram designadas para você antes mesmo de você nascer. Seu destino inevitável. O problema é que a maioria das pessoas nunca acessa isso porque vivem em frequências tão baixas de medo e dúvida que bloqueiam completamente o recebimento. É como se você tivesse uma herança bilionária esperando por você, mas você nunca vai ao banco reivindicá-la. Ela está lá. Sempre esteve. Mas você não sabe ou não acredita. As técnicas que eu te dei são o código de acesso. São a forma de você ir ao banco cósmico e sacar o que sempre foi seu. E aqui está algo que pode soar controverso, mas é profundamente verdadeiro. A crise que você está vivendo agora não é um acidente, não é azar, não é punição, é um chamado. É sua alma forçando você a acordar espiritualmente. Enquanto as coisas estavam confortáveis, você não buscava, você não questionava, você não crescia. A crise te tirou da zona de conforto e te colocou de joelhos. E é de joelhos que a maioria das pessoas finalmente olha para cima. É no fundo do poço que você encontra a porta para outra dimensão de existência. Florence via as crises como professoras disfarçadas. Elas parecem inimigas, mas são aliadas. Elas te forçam a desenvolver músculos espirituais que você nunca desenvolveria na facilidade. E quando você sai do outro lado, você não é apenas próspero materialmente. Você é poderoso espiritualmente. E ninguém pode mais tirar isso de você. Há também o que ela chamava de demonstração. Demonstração é quando você pede especificamente ao universo algo definido e estabelece um prazo interno, não um ultimato arrogante, mas uma clareza focada. Florence ensinava as pessoas a dizerem: eu peço a manifestação de valor específico até tal data, se for para meu bem maior, e então soltarem completamente. Não ficarem ansiosas, não checarem obsessivamente. Pedir, saber que está feito e seguir em frente. Ela tinha centenas de casos documentados de demonstrações que se manifestaram exatamente como pedido, às vezes no último minuto possível, porque o universo tem um senso de timing dramático. Ele espera até o limite para fortalecer sua fé. Agora eu quero te dar 3 sinais de que você está no caminho certo. 3 indicadores de que as leis estão trabalhando a seu favor, mesmo antes da manifestação física completa. Primeiro sinal: sincronicidades aumentam. Você começa a ver números repetidos. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você precisa de uma informação e ela aparece do nada. Isso são mensagens do universo dizendo: estou te ouvindo, estou orquestrando, confie. Segundo sinal: você sente paz mesmo sem mudança externa. A conta ainda está atrasada, mas você não sente mais aquele aperto no peito. Você não sabe como vai resolver, mas sabe que vai. Essa paz inexplicável é evidência de alinhamento espiritual. Terceiro sinal: portas começam a se abrir. Pequenas oportunidades aparecem. Alguém menciona algo. Você vê um anúncio. Uma ideia surge. Isso é o universo começando a te mover para a posição. Não ignore esses sinais. Haja sobre eles. E aqui está uma verdade poderosa que vai te libertar. Você não está competindo com ninguém. O universo não é um bolo limitado onde, se alguém pega um pedaço, sobra menos para você. O universo é um oceano infinito. Quanto mais alguém prospera, mais prova que prosperidade é possível. Em vez de inveja, sinta celebração. Em vez de escassez, sinta inspiração. O sucesso dos outros não diminui suas chances. Aumenta, porque levanta a consciência coletiva de possibilidade. Florence dizia: abençoe todo mundo, especialmente aqueles que têm o que você quer. Ao abençoar, você se conecta com a energia daquela bênção e a atrai para você. Deixe-me te dar um decreto final, poderoso, que engloba tudo o que conversamos. Um decreto que você pode usar a partir de hoje como sua âncora espiritual em meio à tempestade financeira. Está pronto? Eu sou um canal aberto e receptivo para a prosperidade infinita do universo. Toda aparência de falta é uma ilusão que agora se dissolve diante da luz da verdade. Não há crise na substância divina. Não há escassez no reino espiritual. E eu pertenço ao reino espiritual, não ao reino das aparências. Eu decreto agora que todos os canais de abundância se abram completamente. Dinheiro flui para mim como um rio poderoso de fontes vistas e invisíveis. Toda dívida é paga. Toda necessidade é suprida.
Todo desejo justo é satisfeito. Eu ando no caminho da prosperidade orquestrado pela inteligência divina. Eu sou guiado, provido e abençoado. E eu aceito minha herança de abundância ilimitada agora. Isto está feito. E assim é. Diga isso com convicção. Diga isso com autoridade. Diga isso até que todo poro do seu ser acredite. E então observe sua realidade se transformar. Florence Scovel Shinn viveu e morreu provando que essas leis funcionam. Ela não era rica de família. Ela não teve sorte especial. Ela simplesmente descobriu as leis espirituais que governam a manifestação material e as aplicou consistentemente. E ela ensinou que qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, pode fazer o mesmo. Não importa de onde você vem. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa quão profundo seja o buraco onde você está agora. As leis espirituais não fazem acepção de pessoas. Elas funcionam para quem as usa. Ponto final. Então, aqui está seu desafio. Sua chamada para a ação. Você vai continuar vivendo na frequência de escassez, reclamando da crise, culpando a economia, esperando que algo externo mude para que você possa ser feliz? Ou você vai tomar responsabilidade absoluta pela sua experiência, reconhecer que você é um criador poderoso, aplicar essas leis e transformar sua vida a partir de agora? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Comece hoje. Não amanhã. Hoje. Faça seu primeiro decreto de abundância agora mesmo, pausando este vídeo. Escreva sua primeira lista de crenças limitantes para liberar. Dê seu primeiro passo de ação oposta. Visualize especificamente sua conta bancária cheia. E então, a cada dia pelos próximos 30 dias, continue. Com disciplina, com fé, com expectativa certa de que o universo está conspirando a seu favor. E no final desses 30 dias, volte aqui e deixe um comentário contando o que mudou. Porque vai mudar. Não pode não mudar. É lei. Florence provou. Eu estou te mostrando. Agora é sua vez de viver isso. Existe um rio de ouro que nunca seca. E hoje você descobriu como mergulhar suas raízes nele. Não deixe essa sabedoria evaporar. Aplique, pratique, viva. E que sua vida seja o testemunho vivo de que prosperidade não depende de circunstâncias. Prosperidade é um estado de consciência. E consciência é escolha. Você escolhe abundância? Então declare isso agora e comece a jornada. O universo está esperando para te surpreender.